Houve um problema num balcão de uma companhia aérea, hein, com o Flávio Dino. Ele foi passar lá e alega ele que a funcionária disse os caroços para ele e depois ameaçou ele de morte. De verdade já começa a ser duvidoso isso, primeiro porque funcionário de companhia aérea não vai fazer uma coisa dessa, eles são bem instruídos, são bem educados. Raridade é você encontrar um idiota ali, mas vamos fazer de conta que aconteceu. Aí é o seguinte, Constituição para aquela turma do STF é um peso de porta. Ninguém usa a Constituição lá, mas há muito tempo. Eles nem sabem para que serve aquele livro. Para eles é só uma coisa para ficar mais bonito numa pilha perto deles ali. O Dino Flávio menos ainda, que ele é um imbecil. Mas ele alegou que a polícia legislativa, a polícia auxiliar lá do judiciário, aquelas polícias que tem ali no STF, que nem a que tem no Congresso, aquilo não é a polícia, aquilo ali é uns jagunços só para manter a ordem, não são polícias, eles não têm poder de polícia. Eles não têm poder de polícia judiciária. Quer ver poder de polícia judiciária? Artigo 144, esses são os parágrafos da Constituição Federal. No 144 elenca as polícias judiciárias do Brasil. Mas lá está elencada a PM, mas as PMs não são polícia judiciária. É Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Marítima Federal, Polícia Ferroviária Federal. Essas são polícias judiciárias. Mas, no caso do Dino, ele diz que vai levar a moça para o STF, que vai processar ela pelo STF, e blá 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 blá. Não é assim que vai funcionar, não é assim que teria que funcionar. Existe uma coisa chamada o princípio do juiz natural, que é o juiz da primeira instância. Um caso desse, chama a polícia, vai até o distrito, lavra um boletim de ocorrência. Ah, mas ele é o ministro do STF, ele não lavra. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele chega lá, a porcaria do STF, ele vai fazer um ofício, vai oficiar o distrito vai fazer as diligências que tem que fazer, vai pôr no livro, vai entregar ao delegado, vai ter o prazo normal comum para qualquer pessoa, e o processo vai rodar numa vara comum, por um juiz comum, que vai emitir uma sentença. Não é pelo STF. O STF é para o presidente, para o vice-presidente, para senadores, para deputados federais. E é só, gente. E atender todos os recursos de todo o país que passaram pela primeira instância, passaram pelos tribunais de justiça de cada estado, passaram pelo STJ e, por último, vão passar pelo STF, porque são milhões de brasileiros esperando uma aposentadoria, esperando uma indenização, esperando uma coisa. Mas aquela renca de inúteis, de 11 inúteis que tem no STF, estão brincando de deuses e o Brasil está parado por causa desses caras. Porque eles estão de picuinha aqui e ali. Na verdade, essa discussão com essa moça aí, essa história com essa moça, que deveria de acontecer numa delegacia, depois da delegacia ir para a primeira instância, que houve uma ameaça de morte, mas você dizer que sofreu uma ameaça de morte, citar só os dois, não teve no mínimo duas testemunhas perto, já quebra aí. Não, mas ele é o ministro, ele não vai mentir, ele mente sim. Logo quem? Mas faz de conta que teve testemunhas lá e as pessoas se prontificaram a testemunhar em favor dele. Vai acontecer o quê? O livro vai para a delegacia, o delegado vai ter o prazo dele para réu solto, no caso, como ela não é ré ainda, né? É só uma investigação comum. Quando ele fechar o relatório, ele vai mandar o livro para o promotor vai receber o livro e vai formalizar ou não a denúncia. Se não for concisa, o promotor não vai formalizar. Mas digamos que formalizou. Aí o promotor tem o prazo dele,
para enviar para o juiz, que é sorteado de forma randômica. Randômica é um sorteio, não se sabe para qual juiz que vai ir. Aí, na hora que cair na mão de um juiz, o juiz vai analisar a denúncia. Se a denúncia cumprir os requisitos, ele recebe a denúncia ou não. Recebida a denúncia, o juiz publica no Diário Oficial. Recebo tal denúncia, disso, aquilo. Aí sim, aí vai ser instalada uma audiência, vai ser determinada uma data. Aí vai começar um processo criminal. Então tá, vamos lá, rolou o processo. Mas é lá na primeira instância, é lá pelo juiz monocrático, ou juiz singular. Não é no STF. Ah, mas ele é um ministro? Não, ele é um cidadão que estava ali naquele momento. É assim que funciona. Desacato ao funcionário público, artigo 331 do Código Penal. Se eu passar na casa do juiz aqui, digamos que o juiz aqui mora aqui na esquina, e ele está em casa fazendo um churrasquinho. E o meu processo está lá parado na vara dele há 10 anos. Aí eu passo ali, seu filho da fruta, lazarento, infeliz. Porra, meu processo parado, não sei o quê, bababá, maldito, desgraçado. Isso é ofensa pessoal para aquele cidadão, não é para o juiz. Ainda não foi para o juiz. Para poder se tornar para o juiz esse xingamento, esse desacato de funcionário público, eu teria que parar ali na frente da casa dele, seu maldito juiz vagabundo, meu processo parado lá e de outras pessoas, é por isso que tu tá em casa fazendo churrasco, é por isso que os processos não andam lá no tribunal, porque tu tá aí coçando o rabo. Agora o processo, as minhas ofensas se dirigiram ao poder público que está por trás do cargo do juiz. Aí sim, aí há um enquadramento. Não é mais para a pessoa. Eu trouxe o Estado junto para a bronca. Então, esse blá 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 aí do Dino, claro que ele vai distorcer e vai criar do jeito que ele quer. Mas o recado não é esse. Lembra da prisão da moça lá que pichou lá, perdeu o mané naquela estátua feia que tem lá na frente do STF lá, que lavou e saiu? Eles deram 14 anos de prisão para ela. Tá cheio de traficante aí, solto. Né? E vários foram soltos depois disso. Mas o recado nessa condenação, o recado que está sendo dado para essas pessoas que estão presas lá na Papuda, é para o resto do Brasil. É para os 200 milhões de tirano, como diz a vampira lá, esqueci o nome daquela bosta. É um recado para dizer assim, calem a boca que nós estamos prendendo vocês. É isso que é. Então isso do Dino é um recado. É cala a boca, porque eu vou pegar vocês. E isso condena essa moça, vão dar 10, 12 anos para ela, eles vão destruir a vida dessa pessoa, mas para dizer pro resto do Brasil, aí povo, se mete com nós para vocês ver, abre a boca para vocês ver. Não esqueçam, hoje o Lula decretou a censura no Brasil. Sim, ele tentou, pelo Congresso, foi derrubado todas as vezes, agora ele foi por decreto. Pior que um AI-5. O Lula tá publicando o AI-6. As redes sociais vão ser punidas, as pessoas que postaram nas redes sociais vão ser punidas. Vai ter problema, eles vão criar um ministério para perseguir as pessoas que publicaram na internet. Gente. Mas não era o Bolsonaro que era o ditador, que era o fascista? Então, eu quero ver agora, né? Como é que vai ficar esse povinho aí que chamava o Bolsonaro de ditador? Vai todo mundo xingar o Bolsonaro, todo mundo falava de tudo e podia, se você chamar o Lula de ladrão, você vai ser condenado por uma ameaça feita pelo Dino. O Dino fez essa ameaça semana passada. Não pode chamar o Lula de ladrão mais, desde aquela história daquela faixa no prédio lá, que o cara botou só uma faixa escrito ladrão, e os polícia federal foram até a casa do cara e disseram pra ele, o cara, não, mas não tem o nome de ninguém lá. Aí o policial federal ainda falou, não, mas todo mundo sabe que se é uma faixa de ladrão é pro presidente da república. Entendeu? Se tivesse escrito mito era pro Bolsonaro. Então é esse que é o recado que está sendo dado nessa bandalheira chamada Brasil. Aquela mocinha lá tá certa, né? Virou um bostil. E prepare-se
para mais 4 anos com essa gente vai ser um inferno. Eu acho que dá para entender agora como é que funciona um pouco do processo e do inquérito policial, dessas coisas, porque nesse breve relato aqui dá para dar ter uma palhinha, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, já aproveita que vai ver a Constituição, lê o artigo 53 da Constituição, você vai esclarecer bastante coisa ali. 144, que é o das polícias judiciárias, mas o 53 é de lambuja. E um detalhe que eu sempre reforço: as constituições sempre trouxeram o poder emana do povo. Sempre foi assim. Essa Constituição diz: o poder emana do povo, vírgula, por meio de seus representantes eleitos. Então não emana mais do povo, emana dos representantes. Acabou o poder do povo. Esqueçam o poder emana do povo. Só tem um faz de conta naquele preâmbulo ali.